verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Amém. Vamos orar ao Senhor. E o presbítero Leandro, por favor, ore, agradecendo a Deus e pedindo a bênção sobre essa aula. Amém. Eu realmente fico impressionado, irmãos, como a mão de Deus pelo seu Espírito, conduz a igreja. De uma forma tal que, mesmo quando a gente não para planejar estratégias de ensino que estejam ligadas uma com a outra, nos mínimos detalhes, o Espírito faz isso. E eu estou falando isso porque o que nós vimos hoje na pregação tem tudo a ver com o que nós vamos ver agora na aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando sobre aquele livro Firmes nas Promessas, de Douglas Wilson, Manual Bíblico para a Criação de Filhos. E nesse capítulo que nós estamos tratando, o capítulo 4, Continuidade Pactual, a ligação que há com o sermão é impressionante. Isso porque muitos começam a fazer questionamentos a respeito da lei de Deus em relação à aplicabilidade dela hoje. Será que é possível ler o Antigo Testamento com os olhos da Nova Aliança? Será que é possível, lendo, ter aplicações práticas para a nossa casa? Essa resposta foi dada no sermão. Eu espero que eu tenha sido claro nisso, né? Que leis aparentemente completamente antiquadas, não fariam referência nenhuma direta à nossa vida hoje. Elas foram sendo esclarecidas até o ponto que, quando você menos percebe, né, essa impressão que eu tenho, quando a gente vai trabalhando ali com o Novo Testamento, meio que com o nariz torcido, sem saber o que é que aquilo ali tem a dizer, e a gente é como se estivesse desembrulhando um presente. Que eu tiro a primeira parte daquela embalagem, a segunda, e parece que o presente nunca chega, e você tira a outra parte, e quando você vê, você se surpreende. Você diz assim: eu não acredito que tem isso aqui dentro. É uma surpresa muito boa o trabalho com o Antigo Testamento. Porque isso só é possível se nós estivermos olhando para a Antiga Aliança com o olhar da teologia pactual. Quem não consegue entender a doutrina do pacto nunca se beneficiará, como nós temos sido beneficiados aqui nas pregações do Antigo Testamento. A espinha dorsal da reforma protestante nunca foi a doutrina, por exemplo, da soberania de Deus, da predestinação, porque isso depende da teologia do pacto, da doutrina que nos ensina que Deus fez um pacto conosco em Cristo, desde Adão até o último homem. Desde que Adão pecou, o Senhor fez um pacto de graça, e esse pacto vai até a consumação dos séculos. E essa doutrina, irmãos, né, desta doutrina, você consegue fazer inúmeras aplicações, e somente com ela. Se você não consegue enxergar a Bíblia como um todo, você tem problemas seríssimos dentro da igreja. Um deles é o que nós vimos aqui no sermão. O sujeito lê 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, aí diz lá, julgo desigual. Aí ele diz, isso aqui não está falando de casamento. Por que ele tem essa impressão? Porque ele lê o texto e o texto não fala sobre casamento. Então, se não está falando sobre casamento diretamente, é porque o texto não fala. Só que a construção teológica não é feita assim. O Senhor está construindo um edifício e para você entender a sustentação de um edifício, você não olha lá para a laje, você olha para o fundamento. E é no fundamento que está a proteção, a segurança
de todo o edifício da revelação da palavra de Deus. E essa doutrina, ela traz muitos benefícios para a igreja, e especialmente para a nossa família. Alguns vão dizer que nós precisamos de leis mais modernas, mais práticas, e são justamente estes que se entregam às filosofias da nossa época, né? As pedagogias da nossa época, a psicologia, a forma de lidar com filhos, que é passada por pessoas mundanas, fazendo claramente uma associação indevida com as pessoas desse mundo. Então o autor diz assim: temos visto que as promessas aos pais são constantes ao longo da Bíblia. Os deveres também são constantes. Mas por que é dessa forma? A resposta se encontra na continuidade pactual. O cerne da criação bíblica saudável se encontra na compreensão dessa continuidade pactual entre o antigo e o novo pacto. Essa continuidade pactual pode ser descrita deste modo, observe. Quando consideramos o modo de Deus lidar com o seu povo no Antigo Testamento, ações, mandamentos e promessas, devemos crer que a palavra dada a eles permanece válida para nós, a menos que o próprio Deus altere a aplicação dela em uma revelação futura. Os pais cristãos de hoje que negam isso estão se furtando de um imenso tesouro de promessas. Por exemplo, quando alguém tem dificuldades a respeito da teologia do pacto, ela vai negar um grande benefício para o seu filho. O primeiro deles, alguém imagina qual seja? Oi? Batismo infantil. Perfeito. É uma inferência clara. Se você nega a teologia da aliança, se você nega que há uma ligação do Antigo com o Novo Testamento, não há uma ruptura, mas uma união entre a Antiga e Nova Aliança, você nega o batismo infantil. Por que você nega o batismo infantil? Porque a pergunta dos nossos irmãos batistas, claramente, é onde está no Novo Testamento uma ordem para batizar os seus filhos? Verdade, não tem uma ordem. Assim como não tem uma ordem, por exemplo, para dar ceia às mulheres. Já percebeu isso? No Antigo Testamento, só quem fazia parte desses sinais eram os homens. Os sacrifícios, né? A circuncisão. E por que então nós deveríamos incluir as mulheres? Só quando a gente faz teologia bíblica. Não há mais bárbaro nem grego, né? Homem nem mulher. Exatamente o mesmo texto lá de Colossenses. Então, dali você compreende a separação que havia entre Israel e o restante das nações foi desfeita em Cristo. E se ela foi desfeita em Cristo, algumas leis cerimoniais elas se tornaram antiquadas. Por exemplo, o sinal da entrada no pacto do Antigo Testamento era um sinal feito, né, no órgão reprodutor masculino, que foi ordenado ali pelo Senhor. Porque tinha que haver derramamento de sangue para apontar para Cristo. As mulheres não podiam ser circuncidadas porque elas não tinham, inclusive, esse órgão. Foi dado só um macho de 8 dias. No Novo Testamento, você não tem o sinal da circuncisão, você tem o batismo. O batismo não é feito em um órgão reprodutor, é feito com água sobre a cabeça do batizado. Portanto, não faz sentido mais a distinção. Todos são feitos um em Cristo. Não há mais distinção entre israelita e gentil, nem entre homem e mulher. Todos são batizados diretamente. Esse tipo de construção, irmãos, se não é feita dessa maneira, né, levando em consideração a progressão da revelação, e não somente a progressão, mas a organicidade da revelação, nunca será possível você se beneficiar de todas as promessas do pacto, porque você fraciona a Bíblia. Talvez uma forma muito comum de perceber como isso é um problema para a igreja é você puxar na sua memória os sermões que você ouvia no Antigo Testamento, antes de ter contato com teologia reformada. Eles geralmente são biográficos, ou seja,
se pega um personagem bíblico e se conta a história dele. Davi, Salomão, José, Abraão. E são excelentes histórias, porque as histórias bíblicas são perfeitas, não são maravilhosas. Mas o final, geralmente, o desejo que dá é de você ser igual a Davi, ou você ser igual a Abraão. E nós não fomos chamados para sermos iguais a esses homens. Nós devemos estar sendo formados à imagem, à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo formados, e conformados à imagem de Cristo, não à imagem de outros homens. Essa é uma grande distinção. Apesar de existirem bons ensinos morais nessas histórias, nós temos que considerar que todos eles são pecadores. Então, dada essa doutrina da teologia do pacto, isso vai implicar diretamente na nossa vida como pais e mães. Então, por exemplo, abra comigo aí na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 24. Foi um texto, inclusive, que eu usei no final do sermão. Alguém lê do verso 20, Romanos 11, verso 20 a 24. Até o 24. Outras formas também considerais mortais. Eles também, se não permanecerem na eternidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para nos enxertar de novo. Pois que foste cortado daquele que a natureza era oliveira brava, enquanto a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Essa imagem é fantástica, né? Você tem uma oliveira, que é Israel. Essa oliveira, alguns ramos foram cortados. Ele está se referindo a Israel, ao Israel que rejeitou Cristo. São os ramos cortados. E os gentios, que outrora estavam sem Deus no mundo, como Paulo fala aos Efésios, eram de outro tipo de oliveira, chamada oliveira brava. Foram quebrados daquela oliveira e enxertados na oliveira boa, que era Israel. E agora passamos a ser chamados Israel de Deus. Aí ele volta para os judeus e diz assim: se vocês se arrependerem da rejeição a Cristo, eu vou pegar esses galhos cortados e vou enxertá-los de novo. Porque se eu enxertei galhos de outro tipo de oliveira que não era boa e funcionou, quanto mais dos galhos naturais. É por isso que há uma esperança de que... Não, esperança não, há uma promessa, esperança baseada na promessa de que até o final da história haja uma conversão dos judeus. Não, e aí, veja bem, não é de todo Israel, um por um. A Bíblia não fala isso. Mas judeus se converterão ao longo de toda a história, especialmente no final, e eles vão se voltar a Cristo. Porque essa é a condição para alguém crer, para alguém ser salvo. Não é ser judeu. Está provado isso. É ser crente no Senhor. Mas a esperança que alguns deles se voltem a Cristo. Essa é uma esperança da aliança do Senhor. Quando você entende isso, você entende que todo o Antigo Testamento é um pano de fundo para o que está acontecendo agora. Tudo que Deus fez por meio de Israel, todas aquelas imagens que a gente vê ali no Antigo Testamento, era para que quando chegasse no Novo Testamento,
as explicações a respeito da obra de Cristo ficassem mais claras. Por exemplo, a gente viu hoje a separação da roupa do plantio dos judeus para os ímpios. E isso queria se referir ao que Paulo vem e diz: não se ponha em julgo desigual. É por isso que o Antigo Testamento é bem maior do que o Novo. Você pega a sua Bíblia, o Antigo Testamento tem 39 capítulos. 39 livros. O Novo Testamento tem 27. Mas a diferença de tamanho se torna ainda maior quando você vê a extensão dos livros. Os livros do Novo Testamento são muito menores. Não somente isso, o tempo que foi levado para a escrita do Antigo Testamento. 1.600 anos. Qual o tempo que foi levado para a escrita do Novo Testamento? Divergência, né? 90 anos, 70 anos, 60 e poucos anos. Não vou entrar nisso agora, mas uma coisa nós todos aqui concordamos: menos de 100 anos. Então, 1.600 contra 100, a diferença é muito grande. Por quê? Porque o novo não está sendo novo no sentido de tomar algo que nunca existiu. O novo serve para explicar o antigo. O antigo é todo fundamento, o novo é a interpretação à luz de Cristo daquilo que estava acontecendo no Antigo Testamento. Aí ele usa todas essas imagens para dizer: se o judeu não se converter, ele não faz parte da oliveira. E se o gentio se converter, ele é enxertado na oliveira. Ele une os dois testamentos para falar dessa verdade. Outro texto, por favor. Gálatas capítulo 4, verso 1 a 5. Muito bom, Dudu. Muito bom. A pergunta é: quem é esse herdeiro? Quem é essa criança que está sendo falada aí no texto? A pergunta é essa, né? Esperando a resposta. Alguém consegue entender quando ele diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor e nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ou seja, esse herdeiro é senhor de tudo, mesmo ainda sendo uma criança sob tutores. Quem é esse herdeiro? Cristo é Israel. Em primeiro lugar, Israel. Porque ele diz assim, ó: mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, a figura da criança está sendo comparada com ele mesmo, o apóstolo Paulo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quais eram os rudimentos do mundo? Todas aquelas imagens ali da antiga aliança. Porém, quando vem a plenitude do tempo, Deus envia o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Quem eram os que estavam sob a lei? Israel. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aí ele junta os gentios, os gálatas, à mesma esperança que os israelitas tinham. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o Antigo Testamento ainda era a imaturidade da fé. Eram as crianças na fé. Quando a gente começa a entender a nova aliança, a gente fica maduro. Mas não são duas pessoas.
É a mesma pessoa crescendo em fé. Aí Douglas Wilson diz assim: conquanto o filho Israel tenha crescido e amadurecido, ele ainda é a mesma pessoa. Embora enquanto criança não fosse diferente de um escravo, o herdeiro agora cresceu para possuir a herança. Além disso, agradou o pai incluir os crentes gentios nessa herança, ele fez a união dos dois, e excluir dela os judeus incrédulos, como foi dito lá em Romanos 11. Os gentios agora são parte do herdeiro que cresceu, o herdeiro que era comparado a um escravo quando ainda era criança. O Antigo Testamento é a imaturidade da fé ainda. É a fé ainda como criança. E a nova aliança é a idade adulta da fé. É por isso, irmãos, que é impensável nós voltarmos aos rudimentos do mundo, ou seja, por exemplo, as festas de Israel. Tem um determinado colégio aqui em Campinas que ele se propõe a ser um colégio com princípios cristãos, e realmente eu acho que, para ser honesto, eles tentam, mas eles substituem o carnaval pela festa da colheita. Eles substituem, acho que não, na verdade é São João. São João pela festa da colheita. Substituem a Páscoa dos ovos de chocolate e tudo para falar de Cristo. E eles vão fazendo isso, Pentecostes. Eles vão fazendo esse tipo de substituição. É claro que ensina alguma coisa se apontar para Cristo. Eu falei com o dono da escola e disse, quando você quiser fazer essas festas e quiser fazer da maneira correta, faça o seguinte, chame um pastor que conheça. Eu me propus, inclusive, a ir lá, para pregar para as crianças como a Páscoa reflete Cristo. Ou seja, tirar a criança do Antigo Testamento, pegar aquela ponta e levar para Cristo. Nunca que eu fui convidado, né? Até hoje, eles continuam fazendo a Páscoa, a festa da colheita, né? Tudo como se fosse no Antigo Testamento. Isso é voltar aos rudimentos da Antiga Aliança, é ser menino na fé. É criancice espiritual. Nós não podemos voltar, a gente está aqui progredindo espiritualmente, não retroagindo. E não só escolas, mas igrejas cristãs fazem isso. Celebram a Páscoa, celebram, que mais? Pentecostes, festa dos tabernáculos. Campina Grande, especialmente, é uma cidade extremamente judaizante. Extremamente judaizante. E dentro do pentecostalismo isso é muito forte, esse viés judaizante. E a gente tem que estar com os olhos abertos para essas coisas, sabe? Porque isso aqui é negar a obra de Cristo, como está sendo dito aqui em Gálatas 4. Mais um texto, Efésios 2, verso 12, por favor. Eu acho fantástica essa expressão do final, né? E sem Deus no mundo, que essa expressão no original é ateos. Eles eram ateus. Só que o povo de Efésios, né, da cidade de Éfeso, podia ser qualquer coisa menos ateu, no sentido de não ter Deus. Eles tinham uma deusa lá enorme. Você se lembra o nome da deusa? Diana dos Efésios, onde havia uma estátua imensa e era tipo, assim, fazendo uma comparação grosseira, Juazeiro do Norte, no Ceará, que tem lá o Padre Cício, né? É uma cidade que gira em torno de um ídolo. E Paulo diz, vocês viviam antes ateós, vocês viviam sem Deus. Porque quem vive com o Deus falso, vive sem Deus. Ele está fazendo isso aí, ele aponta para enquanto eles viviam sem a revelação de Cristo. Mesmo tendo Deus, eles não tinham um Deus verdadeiro. Eles eram estranhos às promessas. Aí eu uso a linguagem do Antigo Testamento para falar sobre a situação dos Efésios. Como vocês não eram israelitas, vocês não ouviam as promessas, não tinham um sistema sacrificial,
vocês não tinham os ritos e por conta disso vocês viviam sem Deus. Aí ele vai e aplica a Cristo. Usa a linguagem do Antigo Testamento para pregar Cristo logo em seguida. Eu não vou usar todos os argumentos aqui porque são vários, mas o último, por favor, Hebreus capítulo 3, versos 5 e 6. Veja só, ele pega Moisés, a carta aos Hebreus é a carta que o autor escreve, né, claramente para quem conhecia o Antigo Testamento, para os hebreus. Então ele está dizendo, vocês que têm tanto apreço por Moisés, Moisés era um homem fiel, sem dúvida, na casa de Deus, só que ele era fiel como servo. O Jesus que eu estou apresentando a vocês, ele é tão fiel quanto Moisés, mas tem uma diferença de natureza, como filho. Ele não é servo dessa casa, ele é filho, ou seja, ele é dono da casa. Moisés não era dono da casa, Cristo é dono. Para que serve então Moisés? Para apontar para o dono. O servo honra o dono. Sem conhecer Moisés, você vai ter muita dificuldade para conhecer Cristo. Por fim, ele diz assim: as leis aprovadas pelo parlamento inglês não obrigam aqueles que vivem no Brasil. Então, por que as ideias dadas aos judeus são aplicadas aos cidadãos do mundo atual? A razão é que, de acordo com o Novo Testamento, as leis dadas aos judeus foram dadas a nossos pais. A nova aliança é feita com aqueles cujos pais foram tirados do Egito, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Eu queria que você abrisse só mais uma vez a sua Bíblia. Efésios capítulo 6, verso 1 e 2. Pedir a Daniel Mozart que leia, por favor. 6, 1 e 2. Até o 4, tá? Amém. Esta lei que está sendo dada a um povo gentil, ela foi tomada pelo apóstolo Paulo do Antigo Testamento, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Só que essa lei, o quinto mandamento, ele traz consigo bênçãos e maldições pactuais dadas ao povo do Antigo Testamento, a Israel. Como é que uma lei dada a Israel pode ser aplicada aos Gálatas? Só por meio da teologia pactual. Sem a teologia pactual, isso aqui dá um nó na cabeça de um batista, mas não na nossa. Eu vou passar para Yuri, só um minutinho. Irmãos, quando o Senhor diz assim, filhos, obedeçam aos vossos pais, essa lei é eterna. Sabe por quê? Porque é uma lei da estrutura da criação. É como se ele estivesse dizendo assim, minhas criaturas precisam me respeitar. Por quê? Porque eu sou criador. Pais precisam ser obedecidos pelos seus filhos. Por quê? Porque são filhos. Então, qualquer lei, ou pensamento, ou filosofia que venha a retirar a autoridade dos pais, ela é pecaminosa. Pode ser a época que for. Quando você vai observar o que se ensina hoje sobre
educação de filhos, sobre autoridade, o primeiro ponto a ser tratado é justamente esse: a ausência de autoridade. Estou lendo ainda um livro do presbítero Solano Portela, um livro muito bom, o que estão ensinando aos nossos filhos na escola. Leia esse livro. E tem um capítulo lá que ele fala da experiência de Somerville, uma escola onde foi feita uma experiência já há 3, 4 décadas, e o primeiro ponto da experiência foi o seguinte: nesta escola não há autoridade. Todo mundo pode fazer o que quer. Sabe o que aconteceu com a escola? Fechou. Só isso, fechou. É impossível. Isso vira uma confusão que o professor mais liberal, ele não aguenta. Porque o professor mais liberal que tem, que ele diz assim: na minha aula vocês podem, né, dizer o que vocês quiserem, todo mundo é livre, aqui não tem autoridade, não me chamem de senhor, aqui é todo mundo igual. Se todo mundo for levar, né, a ferro e fogo, isso que ele está dizendo, não tem aula. Aí você vai perceber que tem uma hora ele vai dizer: epa, peraí, não é assim. É porque é impossível de colocar isso em prática. Essa experiência foi fadada ao fracasso, mas os resultados foram sentidos em casa. Os alunos que foram postos ali tiveram problemas morais seríssimos. Seríssimos. Como isso começou? A ausência de autoridade. Porque a Bíblia diz: filhos, obedecei aos vossos pais. Disso nós trazemos bênçãos pactuais e maldições pactuais. E o mandamento também é para os pais: não irriteis os vossos filhos. Não traga lei para a sua casa que não é lei da Escritura. Se você não pode fundamentar uma regra para a sua casa em princípios da palavra de Deus, esta regra é certamente uma regra que ela vai implicar na quebra desse mandamento. Você vai irritar o teu filho. Deixa eu passar para Yuri. Eu não estou conseguindo ouvir. Quem é o judeu incrédulo? É o mesmo que distingue hoje. Porque você disse que crê em Jesus Cristo. Como é que eu posso comprovar? Pela vida. É por isso que, veja só, sim. Eu vou explicar. Como é que se verifica um verdadeiro cristão? A gente tem que olhar para os frutos. Como eram esses frutos no Antigo Testamento? Em primeiro lugar, existia toda uma legislação para ser seguida. Por exemplo, quando jovens que eram obstinados na quebra, na desobediência aos pais, como é que eu sabia que esse negou a fé? Ao ponto de um pai, como a gente já viu em Deuteronômio, chegar para os sacerdotes e dizer: meu filho é tão desobediente, que ele precisa ser apedrejado. Aí você via: esse não crê na esperança do Messias. Essa legislação, como exemplo, vai lhe mostrar inúmeros outros exemplos semelhantes de pessoas que eram apedrejadas por conta de adultério, por conta da quebra do Senhor, por conta de idolatria. Estes rejeitavam Cristo, né? Alguns se arrependeram, outros não.
Isso era o que se faria na antiga aliança. Na nova é exatamente a mesma coisa. O problema é que a gente não dá o peso que deveria. Alguém quebra o dia do Senhor e a gente acha que isso não é nada demais. Mas isso é uma evidência que a pessoa não crê em Cristo. Porque crer em Cristo não é dizer eu creio. É evidenciar. No Antigo Testamento, a quebra das leis eram punidas com as sanções ali do pacto. Hoje também, de forma diferente, mas com a mesma natureza. Agora, isso é necessário dizer, era possível que no Antigo Testamento alguém cumprisse todas as partes externas da lei e não fosse descoberto como alguém que não cria de verdade, que eu acho que talvez seja esse o ponto, né? Sim, os fariseus. Eles não eram assim? Ninguém tinha tanta boa reputação como um fariseu no meio dos judeus. Aí Paulo, exatamente. Aí Jesus Cristo diz assim: se a vossa justiça não for superior à dos fariseus, vocês não são meus filhos, vocês não são dos meus. Se vocês não forem superiores a um fariseu. Hoje nós temos ou não temos fariseus? O apóstolo Paulo, mais uma vez, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o texto que eu já citei hoje aqui, ele diz que você não deve ter associação com os impuros desse mundo. Aí ele diz, mas eu não estou falando com aqueles que negam. Eu estou falando justamente com esses aí que Yuri está citando. Os que dizendo ser, não são. Como é que eu sei disso? É pelas obras. Ele vem para a igreja, ele é batizado, ele tem uma vida aparentemente correta, mas os frutos vão aparecendo e os frutos são podres. É a única forma que o Senhor deixou do Antigo para o Novo Testamento para a gente observar. O crente verdadeiro da Antiga Aliança e da Nova Aliança são os frutos. Resguardar a possibilidade de alguém demonstrar uma vida aparentemente tão correta, que ninguém consiga ver, nem a igreja, nem os presbíteros. Mas um dia o Senhor fará separação. Ele disse também, Mateus capítulo 7, que alguns chamaram ele de Senhor, Senhor, mas nunca foram dos dele. E ele fará separação dos bodes para a esquerda e das ovelhas para a direita. É assim que sempre foi feita essa distinção. Muitas vezes, Yuri, ela é clara. Algumas vezes precisa de um pouco mais de atenção. E em algumas, poucas, você não vai saber. Não tem como saber. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. O presbítero André queria falar. E no Antigo Testamento tinha gente circuncidada. Por exemplo, quem foi a primeira circuncisão do Antigo Testamento? Foi Isaac ou Ismael? Falem alto, por favor. Ismael, meu amigo. Então, externamente, Ismael era um filho da aliança ou não era? Era. Mas provou que não era. Como foi que isso foi evidenciado? Ao longo da vida. Até hoje. Então, via de regra, são as evidências externas. Mas é possível que alguém tenha todas e não seja um cristão verdadeiro. Agora, eu não posso me enganar. Comigo, eu não posso me enganar. Eu preciso ter convicção a respeito disso. Cada vez mais. A nossa confissão de fé diz que a nosso respeito é possível que, por conta de pecado, negligência e uma vida de afastamento, em alguns tempos da nossa vida cristã, eu possa ter dúvidas a respeito da minha salvação. E até perder a alegria da salvação, como Davi perdeu. Mas que o Senhor vai reparando essas questões. Como muitos crentes têm, né? Esse tipo de dúvida. Leandro, eu pedi falar? Não? Não, né? Mais alguém quer comentar, irmãos?
Então vamos orar. Pedir ao presbítero André que ore e agradeça ao Senhor. À noite, irmão, nós vamos começar a exposição de João capítulo 6, com uma narrativa muito conhecida dos irmãos. O Senhor vai multiplicar os pães e peixes. Então peço que vocês à tarde orem pela pregação.